Para começar, não poderia ser diferente na véspera de feriado do 7 de setembro, Bolsonaro volta a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Felipe, isso só aumenta a tensão, né? Sim, certamente. Mas nesse aspecto do STF, eu tenho que concordar em um aspecto com o Bolsonaro, que a judicialização da política é um problema no Brasil atual, não é? A gente viu Barroso decidindo sobre revogar o piso, suspender o piso das enfermeiras e dos auxiliares técnicos de enfermagem. A gente viu o Fachin suspender a lei de armas sob a argumentação da suposto conflito político, ou seja, está um pouco cansativo essa judicialização da política. Mas isso, é bom ressaltar, não vem somente do governo Bolsonaro. Isso acompanha o Brasil desde a Constituição de 88. Marco Antônio, a esquerda assumindo, então, que existe sim essa judicialização e esse problema que nós estamos enfrentando, que é institucional. Boa noite, William. Boa noite, Felipe. Eu acho que vai além da esquerda admitir. Aqui o Felipe está colocando sob uma perspectiva um pouquinho mais ampla e eu vou restringir um pouco a análise para, sim, o governo Bolsonaro. O ativismo judicial é hoje o que ele nunca foi antes na história do nosso país. A gente tem um problema sério que, sim, começou no governo Bolsonaro por conta de uma questão de revanche. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e hoje os do TSE têm uma agenda revanchista com o presidente Bolsonaro. Isso se dá por conta de três elementos, três fenômenos diferentes. Politização do poder judiciário, TV Justiça, o ministro quer mostrar que ele tem participação política, que ele é proativo, que ele vai além daquilo que está lá circunscrito na Constituição, porque ele tem consciência social. Isso é o primeiro absurdo. O segundo, judicialização da política, que daí é o pessoal lá da rede, do PSOL, os partidos nanicos que não ganham no Congresso, vão bater na porta do Supremo por uma filiação ideológica que eles têm em comum. E a terceira, que é o pior e principal de todos, o ativismo judicial, que sim, é um fenômeno terrível que assola o Brasil hoje e esse problema se tornou ainda pior por conta do governo Bolsonaro e da agenda de esquerda dos ministros do Supremo. Vamos ouvir o Bolsonaro? A questão das armas, violência política, o que é isso? Inventaram agora violência política para pegar os decretos que estão com o ministro Cássio sob pedido de vista para dar uma canetada por fora e falar não tem mais arma no Brasil. Todas as ditaduras foram precedidas por campanhas desarmamentistas. Todas. Sua análise, Felipe, sobre a fala de Jair Bolsonaro. A fala do Jair Bolsonaro é um pouco exagerada, não é? Inclusive vai no sentido que o Marco falou, e eu venho aqui discordar do Marco assim, de forma direta. Tem que entender o seguinte, Marco, e todos os espectadores aí da Jovem Pan. O STF é quem é chamado para resolver conflitos, em geral. Não é? E o tensionamento político, o tensionamento institucional é algo também inédito no governo Bolsonaro. Né? Você vê aí as palavras dele, você vê como que ele se porta, como ele se refere a todos os assuntos de forma completamente arbitrária, às vezes até autoritária. Isso gera conflitos, né? E o conflito, em última análise, leva para o STF resolver. E o STF, de forma completamente equivocada, ultrapassando os limites dele, acaba incidindo na esfera da política, né? O que é errado. Política se resolve com política. Então vamos lá, Felipão. De acordo com o Felipe, então o presidente da República tem limites no exercício da sua expressão, na liberdade de expressão. Tem coisas que ele simplesmente não pode falar, apesar de ser presidente. Porque se ele fala, o pessoal do Supremo fica doído, fica magoado, e daí valida tudo que eles fazem, por mais arbitrário e bizarro que seja. Você vai me desculpar, liberdade de expressão não pode configurar como exercício arbitrário do poder. Se tem uma coisa concreta que a gente vê hoje no Brasil, é exercício arbitrário do poder pelo Poder Judiciário no seu órgão de cúpula. Ponto. O presidente da República e todos os órgãos vinculados à presidência da República não exerceram de maneira alguma, em momento algum, nesses últimos 3 anos e meio, quase 4, qualquer tipo de ato arbitrário. E você sabe disso, você não consegue sequer discordar desse ponto, porque não existe um ato para você falar aqui pra gente hoje. O que tem de engraçado, Felipe? Não, é impressionante como o Marco consegue também ir para o caminho, né? Ninguém está falando de liberdade de expressão, Marco, minha opinião aqui. O presidente ele é livre para falar o que ele quiser, né?
Então, a questão não está limitada à liberdade de expressão aqui. A questão está limitada realmente ao presidente que não está afeto à liturgia do cargo e arruma conflito com coisas mais simplistas, para não dizer simplórias, no Brasil e esquece que tem que presidir o Brasil. E isso cria conflitos, não dá para você negar o que eu estou falando aqui, que Bolsonaro é um presidente do embate, né? E conflitos acaba sendo levado a solução para o STF, né? Então, partidos de oposição acabam judicializando os assuntos do Congresso, né? Não dá para falar que eles estão errados, porque a nossa Constituição Federal ela é muito extensiva, dá essa possibilidade deles recorrerem ao STF, e o STF, por conta desses conflitos todos, tem que resolver, né? Então, também muita da questão da invasão institucional do STF em relação ao presidente da República e em relação ao Congresso é por conta desse tensionamento político que gera o tensionamento social que todo mundo está cansado hoje em dia no Brasil. Então a gente vai eximir o Supremo de qualquer tipo de ato arbitrário porque o Bolsonaro fez um discurso de tensionamento. Então vale tudo para o Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, é importante falar isso, processo civil, quando você estuda na faculdade, todo mundo sabe que qualquer ação tem que cumprir requisitos formais para ela ser aceita pelo juiz, para ela valer. E a gente está vendo aqui uma série de absurdos. Esse decreto de armas, isso é pura invasão do judiciário sobre competência do executivo. Não importa se o Supremo foi provocado. Essa justificativa simplesmente não vale do ponto de vista jurídico. Ele foi provocado e ele deveria falar, formalmente essa ação improcede, não posso aceitar, tchau. E não é isso que ele faz. O Fachin vai lá e com uma canetada, ele esquece que o Cássio Nunes pediu vistas e simplesmente dá uma canetada e ainda transformando todo mundo que tem arma em suspeito, estabelecendo pré-requisitos da cabeça dele. Isso é literalmente o maior absurdo que existe do ponto de vista jurídico hoje no Brasil, em termos de decisões recentes. O Felipe balançou com a cabeça, acredito que você concorde com o Marco nessa fala. Claro. E eu queria provocar os dois com a fala da Simone Tebet. Simone fala que Bolsonaro inventa crises para esconder incompetência. Roda aí. Essa ordem aí unida dele não sai da sua bolha e não atinge mais do que uma minoria mais que absoluta de brasileiros hoje contaminados lamentavelmente por um discurso de ódio que criou uma guerra santa que não existe no Brasil. Eu quero dizer que isso não existe. Isso é fruto da imaginação de um presidente da República que não governa o Brasil, que precisa criar crises artificiais, inimigos inimaginários, para camuflar a sua incapacidade de governar e de dar solução para os reais problemas brasileiros. Senhores, eu ouvi Guerra Santa? Sim. Na verdade, eu nem sei o que eu ouvi direito, porque ela é tão irrelevante do ponto de vista político que ela começou já eivada de uma série de problemas discursivos, né? Qual que era aquela fala dela? Mulher só vota em mulher. Né? Quer dizer, começa já de maneira tão banal, tão ridícula, tão rasteira a campanha, e depois ela tenta criar uma pauta pseudo-feminista no debate, se vitimizando, se transformando numa espécie de militante feminista radical. Aí vem falar que é liberal, vem falar que é de direita, vem falar que o projeto econômico dela para o governo, o programa dela é de direita. Você vai desculpar, essas contradições, ninguém da nossa audiência e ninguém que pensa 2 segundos a respeito da candidatura da Simone Tebet acredita. E outra, esse negócio de discurso de ódio é pura cortina de fumaça. É para inglês ver, só para ela tentar aparecer como uma espécie de conciliadora. Ninguém acredita nesse negócio de o Bolsonaro gera ódio e a oposição é do bem. Para esconder a sua incompetência? Não, essa é uma questão interessante. Eu até corroboro o que eu venho falando desde o começo do programa, né? Essas frases da Simone Tebet vão no sentido que eu estou falando até agora. Eu não usaria a palavra guerra santa, eu usaria a palavra tensionamento político e social. Bolsonaro é realmente o presidente que cria embate, cria picuinha, ao invés de presidir. Agora, em relação ao que o Marco falou da Simone Tebet, chamando ela de